Ô meu querido, olha só que questões lindas. Tu sentiu por que eu botei esses desafios, né? Porque a gente viveu isso recentemente, né, cara? Se a gente vê a aula e não pratica, evapora da nossa mente. Então vamos fazer essas belas questões de desafio. Questão 6. Um segmento retilíneo de fio conduz uma corrente elétrica I em uma região onde existe um campo magnético uniforme B, vetorial. Devido a esse campo magnético, o fio fica sob efeito de uma força de módulo F, cuja direção é perpendicular ao fio e a direção de B. O efeito ao qual se refere o enunciado constitui o princípio de funcionamento de... Essa história de um fio que conduz corrente elétrica, está imerso em um campo magnético. A gente fez a brincadeira mais ou menos assim, né? Polo norte, polo sul, as linhas de campo emergem do norte, penetram no sul, tinha um fio aqui mergulhado, né? Aí eu te mostrei que se tem uma corrente elétrica percorrendo o fio e ele está imerso em campo magnético. Se eu sei o tamanho do fio que está imerso em campo magnético, a gente usa aquela formulazinha que eu chamei de fórmula do Bill. Essa força vai ser tanto maior quanto maior for o campo magnético, maior for a corrente elétrica e maior for o tamanho do fio, né? Dedão é a corrente, o indicador é o fura-bolo e o dedo do meio é a força. Esse fio vai ser empurrado para dentro do quadro. Concorda comigo? Tu acha que essa coisa, um fio conduzindo corrente elétrica, sofrer uma força, explica o funcionamento de que aparelho? Motores elétricos, aquecedores elétricos, capacitores, reostatos, eletroscópios. De trás para frente, eletroscópio. Eletroscópio é aquela coisa idiota que tem duas folhinhas metálicas, tu encosta, um corpo carregado, as folhinhas abrem a perna. Eletroscópio de folhas. Vimos lá no começo do ano, muito rapidamente. Eletroscópio é força elétrica. Força elétrica, mas não tem um fio conduzindo corrente elétrica no eletroscópio. Eletroscópio é eletrostático. Tu encosta, as perninhas abrem e você tem carga elétrica. Só isso. Então, eletroscópio não é uma boa opção. Reostatos. Reostato é um resistor variável. Na ponte de Wheatstone, a gente mexia lá no reostato para equilibrar a ponte. Reostato é um resistor variável. O reostato é aquele que deixa a lâmpada do quarto mais forte ou mais fraca, tu gira um botãozinho. É o botãozinho que faz o volume do rádio aumentar ou diminuir. É uma resistência variável. Não vejo a força elétrica atuando aí. Capacitores. Tem o objetivo de armazenar carga elétrica, energia elétrica. Os capacitores, a gente estudou eles também eletrostaticamente, né? A corrente elétrica não ficava fluindo pelo capacitor. Ele recebia carga e liberava carga. Então, não vejo um fio mergulhado em campo magnético dentro do capacitor. Aliás, capacitor é campo elétrico, não tem campo magnético. Reostato, corrente elétrica, não tem campo magnético. Eletroscópio, não tem campo magnético. Aquecedor elétrico. Seja o aquecedor de água, seja o aquecedor de ar, é efeito Joule, né? A corrente elétrica percorre o fio e esquenta, não tem campo magnético. Campo magnético terrestre, não. Pô, só pode ser um motor elétrico, né? O motor tem ímã e o motor é feito de fio enrolado. Quando a corrente elétrica percorre o fio enrolado, o campo magnético do fio interage com o campo magnético do ímã. E aí ele sai girando. É isso, cara. Isso mostra como é que os motores elétricos funcionam. Não tinha obrigação nenhuma de saber isso. Tinha que estar muito ligado para a coisa acontecer. Mas agora tu sabe, era um desafio. Vamos dar um ponto, né, cara? Vamos dar um ponto pro ninja que matou. Dois condutores retilíneos extensos e paralelos estão separados por uma distância d de 2 centímetros e são percorridos por correntes elétricas de intensidade 1 e 2 ampere, com os sentidos indicados na figura. A permeabilidade magnética do vácuo é 4π × 10⁻⁷. Se os condutores estão situados no vácuo, a força magnética entre eles por unidade de comprimento no sistema internacional tem intensidade de... Tu vê, né, cara, se tu fosse fazer a prova comigo, eu ia botar o formulário no quadro. Vocês resolveram fazer com a Nilson? Sacanagem. Não reclama que era desafio, era tudo brinde. Depois de deduzir a fórmula do Bill, eu usei a fórmula do campo magnético gerado por fio reto e longo, e a fórmula do Bill, juntei uma com a outra e te
tenho fios retos e paralelos, dá para calcular a força entre eles misturando essas duas fórmulas. Fica μ0 vezes I1 vezes I2 vezes L, que é o comprimento dos fios paralelos um ao outro, dividido por 2π, e esse L eu chamei de D, que é a distância entre os fios. Então a gente tem que substituir os valores. A permeabilidade magnética, 4π vezes 10 na menos 7. As correntes que percorriam o fio eram 1 e 2 ampere. O comprimento dos fios eu não sei, ele pediu por metro, então eu posso botar 1 metro, já que ele pediu por metro. Dividido por 2π, e a distância entre os fios era 2 centímetros. 2 vezes 10 na menos 2 centímetro. 4π corta com 4π, a força fica 2 vezes 10 na menos 2, passar para cima, 10 na 2, 10 na menos 7 com 10 na 2, 10 na 5, menos 5 newtons. Só temos que ver se é atração ou repulsão, né? Como as correntes têm sentidos opostos, eu posso usar a regra da mão direita em um dos fios para saber para onde é que aponta o campo magnético. Aponta para vocês o campo magnético que o fio da direita gera sobre o fio da esquerda. E depois eu uso a regra da mão direita modificada. Corrente elétrica para baixo, campo magnético apontando para vocês, a força afasta os fios. Então é força de repulsão. 2 vezes 10 a menos 5, sendo de repulsão letra A de amor. O amor está em alta. Oi. Significa um vetor perpendicular ao plano do quadro apontando para vocês. Uma bolinha com um xizinho representa um vetor perpendicular ao plano do quadro apontando para dentro do quadro. Ou da superfície onde tu fizer o vetor. Certo? Eu não sei se eu falei da ideia da flechinha para vocês, para ajudar a lembrar, né? A pontinha lembra uma ponta da flecha vindo. E o xizinho lembra a bundinha da flecha, aqueles penachinhos da flecha indo. Certo? Legal! Letra A de amor. Questão 8. Raios cósmicos são partículas de grande velocidade provenientes do espaço que atingem a Terra de todas as direções. Sua origem é atualmente objeto de estudos. A Terra possui um campo magnético semelhante ao criado por um ímã em forma de barra cilíndrica, cujo eixo coincide com o eixo magnético da Terra. Uma partícula cósmica P, com carga elétrica positiva, quando ainda longe da Terra, aproxima-se percorrendo uma reta que coincide com o eixo magnético da Terra, como mostra a figura adiante. Não tinha figura. Não importa, é desafio. Eu adoro desafios por isso, pode dar tudo errado, não importa, é desafio. Partícula cósmica quando aproxima-se percorrendo uma reta que coincide com o eixo magnético da Terra, como mostra a figura. Cadê a figura? Desprezando a atração gravitacional, podemos afirmar que a partícula, ao se aproximar da Terra... O que nós vimos? Quais são as maneiras de uma partícula penetrar no campo magnético? A gente viu que ou ela penetra paralelamente, ou ela penetra perpendicularmente, ou ela penetra obliquamente. Quando a partícula penetra paralelamente ao campo magnético, ela anda em MRU, movimento retilíneo uniforme. Quando a partícula penetra perpendicularmente ao campo magnético, ela começa a girar, descrevendo um movimento circular uniforme, fica presa dentro do campo magnético. E quando a partícula entra no campo magnético obliquamente, ela descreve um movimento helicoidal. Ele falou que essa partícula chega como? Paralela, né? Partícula cósmica aproxima-se percorrendo uma reta que coincide com o eixo magnético da Terra. Então a velocidade, vetor e velocidade vai fazer ângulo zero com o vetor campo magnético. Então a tendência da partícula é continuar em linha reta. São as partículas que chegam pelos polos. Por isso que tem a aurora boreal só nos polos, porque são os ventos solares que conseguem penetrar na magnetosfera terrestre. No Equador não tem aurora boreal, porque a partícula que vem do espaço penetra perpendicularmente ao campo magnético. Então existem partículas carregadas girando em volta da Terra. Cinturões de Van Allen. O físico americano falou, se o que nós aprendemos na escola sobre eletromagnetismo é verdadeiro, na Terra deve ter partículas positivas e negativas girando. E aí colocaram uma sonda orbitando a Terra e identificaram que de fato nós temos elétrons e prótons orbitando a Terra. Já vou desenhar como é que são esses cinturões de Van Allen.
Vamos ver. Ao aproximar da Terra, aumenta a sua velocidade. Um campo magnético jamais muda a velocidade de uma partícula, porque a força é sempre perpendicular ao vetor velocidade. Então só pode mudar a direção e o sentido. Campos magnéticos não podem acelerar cargas elétricas nem desacelerar. Só podem fazer elas fazer curva. Diminuir sua velocidade, jamais. Tem sua trajetória desviada para o leste, MRU. Tem sua trajetória desviada para o oeste, MRU. Não altera sua velocidade nem se desvia de sua trajetória retilínea, porque o ângulo é zero, letra E. Esforçado. Fico feliz, fico feliz. Vocês estão felizes? Eu fico feliz. Querem saber os cinturões de Van Halen? Bom, querido, olha só. Eixo de rotação. Polo norte geográfico. Polo sul geográfico. A Terra é um grande ímã. Os polos geográficos e magnéticos não estão perfeitamente alinhados. E se a bússola aponta para próximo do polo norte geográfico, é porque próximo do polo norte geográfico existe um polo sul magnético. Polo norte magnético. As linhas de campo emergem do polo norte e penetram no polo sul. Vou fazer apenas uma linha de campo para cada lado. Emerge do polo norte, penetra no polo sul. Os raios cósmicos que chegam pelos polos não vão ser desviados pelo campo magnético, já que o ângulo de entrada é zero. Ele consegue atingir a parte alta da atmosfera, que é um gás a baixa pressão, já que está alto na atmosfera. E gases a baixa pressão, quando estimulados por uma DDP, brilham, que nem a lâmpada, a aurora boreal. E as cores dependem da composição dos gases, azulado ou mais avermelhado, né? O esverdeado tem a ver com nitrogênio, se eu não me engano, e o mais avermelhado tem a ver com oxigênio, se eu não me engano. A química vê isso com mais detalhe. Porém, imagine uma partícula positiva chegando aqui, ó. Velocidade, campo magnético apontando para cima, ela vai tender a descrever um movimento circular nessa posição. Mas nem toda partícula chega perfeitamente assim, né, e fica girando aqui dentro. Algumas entram obliquamente e ficam girando aqui, ó. Algumas entram obliquamente assim e ficam girando aqui, ó. Então tem esse cinturão. Aqui está a Terra, tá, gente? Não está dentro da Terra isso, tá? Isso aqui tá, aqui é a atmosfera terrestre, né? Esse cinturão de prótons está bem na parte alta da atmosfera terrestre. Prótons têm massa, por isso que eles têm bastante inércia e penetram bastante. Os elétrons também estão chegando, só que esses elétrons vão girar no sentido oposto, já que a força elétrica, lembra, para cargas negativas, aponta no sentido oposto à carga positiva, né? Carga positiva mão direita, carga negativa mão esquerda, ou lembra que a força é o sentido oposto. E como os elétrons têm menos massa, têm menos inércia, o cinturão de elétrons é mais externo e as partículas giram em sentido oposto. Então, cinturões de Van Halen, na verdade, são cinturões de cargas elétricas que temos em volta da Terra. De onde é que vêm essas cargas? Do espaço. Provavelmente estrelas explodindo, certo? Entre outras entidades que podem emitir radiações. Essas radiações, então, entre elas prótons e elétrons, atingem a Terra. Quando atingem lateralmente, formam os cinturões de Van Halen. Quando atingem os polos, podem formar a aurora boreal. Se a energia dessas partículas é demasiadamente grande, ela pode inclusive penetrar um pouco na atmosfera terrestre. Já foi descrita a aurora boreal próximo dos trópicos, quando o Sol estava com uma atividade bizarra. E a única linha de telefone, de telégrafo que tinha na época queimou, devido à indução eletromagnética. Então esse é um dos riscos, né, do caos se abater na Terra. O Sol soltar um ponzinho eletromagnético um pouco além do que ele está acostumado, bem virado para nós, e a nossa magnetosfera não conseguir desviar essas partículas de alta energia, que aí vão atingir a Terra e vão induzir altas correntes elétricas nos nossos mega transformadores. E aí o caos se abaterá. Galerinha, legal saber dessa partezinha então, né? Aproveitei a questãozinha pra gente falar. Não tínhamos falado do cinturão de Van Halen ainda, né? Tem material na concorrência que trabalha isso, então não custa a gente comentar, né? Pra caso apareça alguma coisa, tu saber te pronunciar. Questão 9, levemente perdido. A figura a seguir mostra um fio perpendicular à folha de papel. Neste fio há uma corrente elétrica que está saindo da folha. Num certo instante, uma carga positiva Q está passando por P, com uma velocidade no plano da folha. A alternativa que melhor representa a direção e o sentido do campo magnético, vetor B,
no ponto P e a direção e o sentido da força magnética U que atua na carga neste mesmo ponto é... Deixa eu ver se eu entendi. Tem um fio e a corrente elétrica, o fio está aqui, ó, e a corrente elétrica está indo para vocês. Então ele chamou de I. Tu vê, né? Aquele símbolo serve para qualquer tipo de vetor. Geralmente a gente usa para campo magnético, mas pode ser força, pode ser até corrente elétrica. Aí, cara, tinha uma partícula, isso aí botou uma setinha e disse fio. Aí tinha uma partícula com uma carga Q positiva indo para lá, ó, com uma certa velocidade. Primeira coisa que a gente tem que saber, para onde é que aponta o campo magnético? Como é que eu sei para onde é que aponta o campo magnético gerado por um fio reto e longo? Regra da mão direita, pega no fio com a mão direita. E o dedão, corrente. Aceita então que o indicador e seus amiguinhos estão apontando para lá? Se eu fizesse um círculo, né, esse campo magnético tem que ser tangencial. Então o campo magnético ele tem que apontar mais ou menos nessa direção. Tu vê, né, cara? O E está fora de cogitação, que é horizontal. Nós temos a alternativa A e B por enquanto. C, D e E foi embora. Regra da mão direita. Como é que eu vou saber a força? O dedão é a velocidade, concorda comigo? O indicador é o campo magnético, meu Deus, vou quebrar a mão. E o dedo do meio está apontando para dentro do quadro. Como é que representa uma força que aponta para dentro do quadro? Uma bolinha com um xizinho. É o vetor força. Amor é o amor. Eu falei, você mudou? Yeah. Isso aí. Pegou, fez a regra da mão direita certa, né? Mas, porra, perdão, não fica magoado. Não se estresse antes do veredito, que vai ser hoje, né? Vou tomar um vinho colonial, um vinho litúrgico. Comprei um vinho litúrgico. Sério. Caneco. Cara, canônico eu não aguento mais porque uma vez eu destruí meu estômago com aquela porcaria, cara. Tanto açúcar, cara. Uma vez eu fui numa vinícola, te contei essa? Tem uma montanha branca assim do lado do tonel de inox, coisa mais linda, né? Aí eu perguntei, o que é essa coisa branca aqui? É açúcar. Eu disse, açúcar pra onde? Pro vinho suave. O quê? É isso que eu tô bebendo então? Quilos de açúcar. Então é um vinho litúrgico, mas ele é seco, né? Não é com açúcar. Questão 10. Não. A maior força de origem magnética medida em Newton que pode atuar sobre um elétron, 1,6 × 10⁹ Coulomb, em um tubo de TV, onde existe um campo magnético B de 83 militesla, quando sua velocidade é de 7 vezes 10⁻⁶ metros por segundo, vale aproximadamente? Fórmula da força eletromagnética. Do que depende mesmo a força eletromagnética? Depende do campo magnético, da carga, da velocidade e do seno do ângulo. Se ele pediu a máxima, eu tenho que entender que o seno tem que ser 1. Então, o seno foi 1. Campo magnético, quanto é que era? 83 mili. 83 mili. A carga valia quanto? 1,6 vezes 10⁻⁻19. E a velocidade? 7 vezes 10⁻⁶. É só fazer essa multiplicação. Sim, vou usar a calculadora mais uma vez. 83, 1,6, 7. 929,6 vezes 10 na 3, 10 na menos 16. Só temos que ajeitar a posição da vírgula, né? Mas só tinha uma que tinha 9 na frente. Então se tu multiplicasse os números da questão, percebi que começava com 9, matava a questão sem saber porra nenhuma. É o foda, né, cara? Tem cara que é assim que ele... Porra, não sei fazer essa merda, vou pegar todos os números e vou multiplicar. E aí vai lá e acaba acertando uma raiva. Então ficou, era A de amor de novo. 9, calma, gente. A de amor. Só a 8 que foi ele, o resto é tudo lá, é isso?
passar do plug, que eu não sei o que é. A questão mais linda aquela. É a primeira questão. Que questão linda, eu linda, falei linda. pra ele já.